Olá a todos, sou o Juscelino Andrade, um dos autores intitulado Análise do Cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal no que tange aos limites de gasto com custeio de pessoal em alguns municípios pernambucanos. Então, esse trabalho foi feito em parceria com Glaucia Conceição, que é a primeira autora, Juscelino Andrade, Fernando Salvino e Robson José. Bom, quando se fala em gastos com o pessoal na administração pública, necessariamente é necessário falar também sobre a modernização na gestão pública. Então, tem se observado ao longo dos últimos anos uma preocupação maior na forma como os governantes eles tomam as suas decisões, né? Nós sabemos que os recursos públicos eles são escassos e que tem que haver um controle, né, um maior controle da forma como esses recursos públicos eles estão sendo aplicados. Eu creio que se você observou aí, ou vem observando, acompanhando a mídia, você vê com muita frequência casos aí de má aplicação dos recursos públicos, né, obras inacabadas, enfim, casos de corrupção. Então, hoje tem-se sim essa preocupação em ter um controle maior nos gastos públicos, porque esse controle pode, a longo prazo, representar aí um ganho para a sociedade. Então, falar em boa gestão dentro da administração pública é necessariamente falar sobre controle dos gastos públicos e especialmente sobre controle nas despesas com o pessoal, né? Eu diria assim que o controle em despesas com o pessoal é apenas uma pontinha do iceberg no conjunto de problemas aí que podem ser observados dentro da gestão com gasto público, certo? Um ponto só interessante para ser observado aí com essas despesas com o pessoal, é essa preocupação na forma, né, e no quantitativo aí que o agente público ele gasta com o pessoal em épocas assim que antecedem as eleições, né? Se você observar aí e acompanhar a folha de pagamento de pessoal de algumas prefeituras aí antes de períodos eleitorais, você vai ver aí que tem um certo aumento também. Então, daí vem essa nossa preocupação com o nosso trabalho, entender se esses municípios, né, pernambucanos aí, eles estão cumprindo o que determina o artigo 19 da Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o limite de 54% da receita líquida com gasto com o pessoal. Então, eu trouxe só um resumo aí da lei, né, para fins do disposto no capítulo 169, despesa com o pessoal em cada período de apuração e a cada ente da federação não poderá exceder o percentual líquido aí da receita líquida, aliás, da receita corrente líquida, no caso na esfera municipal, que é o caso do nosso estudo, 6% Legislativo e Tribunal de Contas, se houver, e 54% que do Poder Executivo. Um problema de pesquisa é saber se os municípios pernambucanos selecionados estão conseguindo cumprir a lei de responsabilidade fiscal no que tange esse cumprimento legal aí, de 54% da despesa líquida corrente de capital com gasto de pessoal. Então, os procedimentos metodológicos, né, foi a seleção dos três municípios com maior PIB do estado de Pernambuco e dos três municípios com menor PIB do estado de Pernambuco. Então, a seleção essa amostra, ela se deu de forma convencional, pelo acesso ao conjunto de dados, e são dados públicos, né, dados secundários públicos, disponíveis nos tribunais de contas do estado de Pernambuco também, e no Sincof você encontra aí essas informações. Então, os municípios, né, os três maiores PIB e os três menores PIB são esses daí. Nós dividimos em dois grupos, né, o grupo com os maiores PIB e o grupo com os menores PIB, então essa amostra ela se deu por escolha convencional dos autores, né, pela a condição e o acesso à informação. Nós não tivemos como fazer isso aí com todos os municípios, né? Então, os três maiores municípios do estado é Recife, logicamente, Jaboatão dos Guararapes e Pojuca, tem uns PIB dele aí em 2018, e o menor PIB foi Columbi, Solidão e Engazeira. Então, o estudo foi feito levando em consideração essa amostra aí, ou seja, esses seis municípios.
Aqui eu trouxe um resumo, né, do limite máximo da receita corrente líquida, tanto para a União, quanto para o Estado, quanto para os municípios. Nosso foco será esse limite aqui dos municípios no Poder Executivo, que é 54%, como eu já falei anteriormente. E aqui nós temos aí os primeiros resultados. Então, aqui são os três maiores PIB, que é Recife, Jaboatão e Ipojuca, né? Então, você vê que a receita corrente líquida desses três municípios aqui foram, respectivamente, colocados na primeira coluna. Você tirando 54%, que é o limite legal desse valor aqui, encontra-se esse resultado aqui, e aqui nós temos as despesas com o pessoal, né? Que engloba pensionista, né? O pessoal ativo dessas respectivas prefeituras. Então, quando você analisa aqui esses resultados da forma como eles estão, você percebe que Recife e Pojuca, eles ultrapassaram, né, o limite de gasto com o pessoal para esse período aí analisado. Aqui nós temos agora os três menores municípios, né, que é Columbi, Solidão e Ingazeira. Da mesma forma, na primeira, aliás, aqui na segunda coluna, temos a receita corrente líquida. Essa informação também ela é pública, nos tribunais de contas você encontra essa informação. O limite legal de 54%, que é você pega os 54% da receita corrente líquida, você percebe aí, né, deu 14 milhões, né, para Columbi, 11 milhões aí para Solidão e 11 milhões para Engazeira. E aqui ao lado nós temos aí a despesa com o pessoal que esses municípios tiveram no período analisado, né? Então, você percebe aí que os municípios que não cumpriram, né, foram Columbi, Solidão também não ultrapassou o limite de gasto com o pessoal, né, bem acima, e Ingazeira também, né? Ingazeira foi um município aí que foi o único, aliás, né, que não ultrapassou o limite das despesas com o pessoal. Então, para os pequenos municípios, né, os menores PIB, ultrapassaram o limite de despesa com o pessoal, Solidão e Columbi. Aqui eu trouxe um resumo dos três maiores municípios do estado de Pernambuco, só uma comparação, né, da receita corrente líquida desse município em relação ao PIB. Nós podemos perceber que, por exemplo, no caso de Pernambuco, aliás, de Recife, a receita corrente líquida, ela representa 8,79% do PIB do município, Jaboatão 9,74% e Pojuca aí quase 7%, né, de receita corrente líquida em relação ao PIB do município. E nos pequenos municípios, você já percebe aí que a receita corrente líquida, ela tem um impacto maior no PIB desses municípios, né? Por exemplo, Columbi e Ingazeira, a receita corrente líquida, ela compreende mais da metade do PIB desse município. Então, isso mostra a dependência também desses municípios aí, as receitas, principalmente receitas de transferências governamentais, né? Bom, considerações finais, aí nós podemos perceber que dos municípios analisados, né, Recife, Ipojuca e Columbi descumpriram o artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, tiveram um gasto maior em despesas com pessoais, né, acima de 54% em relação à receita corrente líquida. Então, vejam aí que foram dois municípios com maior PIB e dois municípios com menor PIB que ultrapassaram aí esse limite. E em relação aos municípios que cumpriram, né, o dispositivo legal, teve Jaboatão dos Guarapes e Ingazeira, um de maior PIB e outro menor PIB. Ou seja, a conclusão, assim, que independentemente do PIB do município, né, se é maior ou menor, casos de descumprimento da lei de responsabilidade fiscal podem ser observados no caso de Pernambuco. Logicamente, não podemos generalizar, né? Fica a dica aí para futuros estudos, quem tem interesse, analisar mais municípios e comparar com o PIB para saber aí como é que se comporta essa relação. Desejar um bom evento a todos. Forte abraço.